Boa noite, gente. Tudo bem? 5 minutinhos aqui. Eu queria fazer um vídeo um pouco diferente ao estilo da aula que eu dei lá pro pessoal do Centro Calabrês lá sobre cultura e história da Calábria, que por incrível que pareça teve uma baita aceitação, o pessoal gostou, lotou o salão, enfim. E não é só eu que gosto desses assuntos mais de nerd, então vamos falar um pouco sobre isso. Eu me deparei com hoje, o dia 2 de abril, gente. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Hoje é o dia do grande São Francisco de Paula. Grande São Francisco de Paula, inclusive, que dá nome à cidade aqui no Rio Grande do Sul, lá São Chico, na Serra. São Francisco de Paula, um dos maiores santos da história da igreja, tá, gente? Puxa, 2024 aí, a época que tem tanto vigarista aí prostituindo, né, a grande virtude da religião, né? Até virou quase uma palavra pejorativa a gente falar em religião, a gente falar em milagre hoje em dia, a quantidade de gente que tenta ganhar dinheiro em cima de mentira, que enfim, né? Então, das duas uma, o pessoal acaba indo para ali, isso aí nem existe milagre, nem existe transcendente, pensa só no mundo material, e sempre que vai falar sobre alguma história de algum cara que fez algum milagre, acha que é tudo vigarista, tudo mentira. Não é. A gente tem que ter coragem para começar a falar dos grandes santos, dos grandes homens da história da humanidade. Quando a gente fala santo, né, gente? Santo é aquele cara que não foi o cara perfeito, mas foi o cara que brilhou muito em algumas virtudes. Então, por exemplo, a gente usa como um exemplo, sei lá, o cara que quer estudar, o cara obviamente vai tomar como exemplo pessoas que estudaram muito, um São Tomás de Aquino da vida. O cara pensa na virtude da coragem, pensa numa Santa Joana d'Arc, que com 16 anos estava no meio do monte de homem, liderando as tropas e convertendo um monte de homem cheio de pecado, como todos nós, mas conseguindo o bem ali durante todas as pessoas. Isso é um santo, tá, gente? São Francisco de Paula, ele foi um cara que seguiu muito São Francisco de Assis no que concerne a humildade. Os pais de São Francisco de Paula, eles eram calabreses, né? Por isso que ele é o padroeiro da Calábria, porque ele mesmo nasceu na Calábria, na cidade de Paula. O Giacomo, o famoso Tiago, né? Que era o pai dele, e a mãe era Viena. O Tiago e a Viena, eles não conseguiam engravidar. Não conseguiam, eles eram simples camponeses, assim como meu nono e minha nona, que eram humildes camponeses lá na Calábria, vida muito parecida. Ambos também eram camponeses, não conseguiam engravidar, e fizeram lá alguns pedidos durante algum tempo para o santo deles preferido, que eles eram muito devotos de São Francisco de Assis, e finalmente foram atendidos. Com a graça, a Viena engravidou, e eles deram o nome ao nenezinho que nasceu, como Francisco de Assis, eles deram o nome de Francisco. O grande problema é que quando nasceu Francisco, depois de algum tempo, ele começou a desenvolver uma infecção, um grande abscesso aqui na região do olho, que os médicos diziam que ele já estava cego daquele olho, e que com as altas febres, enfim, que eles tentavam controlar, provavelmente a criança viria a óbito, porque estava uma infecção já bem grande, alastrada, que tinha começado com aquele abscesso no olho. E eles voltaram a recorrer a São Francisco de Assis. Puxa, já fomos atendidos, agora vamos perder o Francisco e tal. E aí, diante do pedido que eles fizeram, pedindo a intercessão, claro, do santo aí junto a Deus, para que Deus enviasse a graça de salvar o nenezinho que eles finalmente, com tanto amor, eles tinham concebido. Eles falaram que se o nenezinho não viesse a óbito, eles iam entregar a vida do nenezinho para a causa franciscana. São Francisco de Assis, ele tinha fundado a Ordem dos Franciscanos, né? E é isso que Francisco de Paula se cura. A criança não fica nem cega daquele olho que os médicos já davam como perdido. E quando o Francisco de Paula fez 12 anos, o pai e a mãe levaram ele para um mosteiro, que eu não me lembro qual é a cidade da Calábria que ficava esse mosteiro, de franciscanos. São Marco era o nome do mosteiro. E o pequeno Francesco, ele ficou ali durante um ano. O mosteiro, né? O que é um mosteiro? O mosteiro é um lugar um pouco mais isolado, no qual os monges, eles vivem estudando e rezando. Basicamente, um monge, ele faz isso. Ele fica mais recluso, ou sozinho como um eremita, ou num conjunto, num mosteiro com outros monges, dedicando sua vida a Deus, só a estudar e só a rezar. E Francisco passou o 12º ano ali. Já teve alguns milagres ali, alguns milagres até engraçados, como, por exemplo, nos primeiros dias que ele ficou ali, um monge pediu para ele pegar brasas para fazer a comida lá, e ele trouxe as brasas na mão, assim, coisas assim que, claro, hoje em dia a gente pensa até com um certo ceticismo, mas ali já via que o guri era diferenciado em relação a coisas miraculosas mesmo. Depois de ficar um ano ali,
o pai Tiago e a mãe Viana buscaram Francisco, eles fizeram uma peregrinação por alguns lugares santos da Itália, entre eles Monte Cassino, onde há muitos séculos São Bento, que também era um eremita, ele tinha fundado ali o primeiro mosteiro ali, o grande mosteiro da ordem beneditina, ele tinha fundado esse mosteiro. E quando o pequeno Francisco foi ali, ele pirou, sabe? O cara vivia como um eremita, sozinho, só se dedicando a Deus, só rezando, e ele quis tomar esse estilo de vida para ele. E aí, quando ele era jovem ainda, ele devia ter o quê? Uns 13, 14 anos, ele pede a permissão para os pais deles, que eram camponeses, se ele podia adquirir esse estilo de vida para buscar a santidade, e os pais permitem. Então ele fica ali, numa região da Calábria, numa montanha, vivendo sozinho. Ele era um cara de muito carisma, ele era um cara muito culto, muito assim, ele transmitia, sabe aquela gente santa que passa uma energia maravilhosa. E o que acontece é que muitas pessoas iam lá se aconselhar com o pequeno Francisco. Ele era tão jovem, mas ele tinha um carisma incrível, sabe? Ele não quis se ordenar sacerdote, ele nunca quis ser padre, ele dizia que isso era uma coisa muito, muito honrosa para ele. Ele não poderia nem cogitar, por exemplo, ele poder fazer o sacramento de consagrar, enfim, ósseo, transformar no corpo de Cristo, esse tipo de coisa. Então ele se manteve frade, eremita a vida inteira. E o que acontece é que as pessoas buscavam o Francisco para conversar, e ele passava uma paz, ele passava algo muito bom para elas. E muitos jovens começaram a procurar Francisco e querer ser discípulo dele. Bom, começou a ter muito discípulo, então ele resolve seguir a linha de São Francisco de Assis. Ele funda um mosteiro, obviamente ele manda uma carta para o Papa da época e pede autorização da igreja, né, se ele poderia fundar uma ordem ao estilo dos franciscanos, mas uma ordem ainda mais baixa, ainda mais humilde. Tu imagina, os caras viviam de pé descalço, viviam como mendigos, viviam a vida inteira fazendo penitência. Francisco de Paula queria uma coisa ainda mais hardcore do que isso, e ele cria então, com autorização da igreja, a ordem dos mínimos, que é uma ordem ainda mais pesada em relação à humildade do que os próprios franciscanos. Francisco, ele tinha muito dom da profecia também, então praticamente tudo que ele previa, o pessoal fala que assim como Samuel no Antigo Testamento era um profeta que o que ele falava acontecia, São Francisco de Paula a mesma coisa. Ele, por exemplo, profetizou que os muçulmanos invadiriam a Itália no final do século XV, e de fato aconteceu. Teve aquele trágico episódio que os turcos invadiram a Itália e eles prenderam e decapitaram 800 católicos, 800 pessoas decepadas. Ele tinha falado que isso ia acontecer. Ele também profetizou, ele previu a queda de Constantinopla, ali, que aconteceu no final do século XV também, na época mais ou menos que ele estava vivendo. Ele foi crescendo em influência, várias pessoas tinham uma conversão incrível, sabe? Não só naquela época, como hoje em dia todos nós somos pecadores, né? Mas as pessoas cresciam muito em virtude quando se aconselhavam, quando se aproximavam dele. O que acontece é que muitos milagres bizarros, assim, milagres assim incríveis, assim, tal qual até de ressurreição, tá? Teve gente morta que ele ia lá e rezava e ficava chorando e abraçando as pessoas voltavam à vida, assim, coisas incríveis mesmo, que principalmente que eu falo nos dias de hoje é difícil de acreditar, mas essas coisas existem, tá, gente? Teve um milagre maravilhoso que uma vez ele queria passar do Estreito de Messina, que liga ali a ponta da bota da Calábria da Itália à Sicília, e o barqueiro não quis levar ele. E ele pegou o manto dele, estendeu sobre as águas do Estreito de Messina e foi navegando. Por isso que ele é o padroeiro dos navegadores e dos marinheiros, por isso. Porque ele navegou no Estreito de Messina de forma miraculosa que o pessoal ficava de boca aberta ouvindo. Eu já falei, ele é o padroeiro dos casais que não podem ter filho por causa do pai e a mãe dele, que não conseguiam ter filho. E no final da vida, quando ele tinha assim, já vários mosteiros abertos na Calábria e convertido uma geração inteira de pessoas, tá? Se fala muito que para as pessoas caírem na virtude, cair na fé, basta uma geração que não tenha se passado todas as instruções, que não tenha conservado as virtudes, e uma geração já se perde um país inteiro. E a Calábria naquela época vivia aquele período de renascimento, sabe, final do século XV ali, era um período brabo assim em relação a principalmente as questões de castidade, tá? Ali o reino de Nápoles, ali naquela época era o reinado de Aragão que estava governando ali o reino de Nápoles, ali o sul da Itália. Então se falava muito, não só no clero,
mas os próprios nobres, enfim, e esse cara conseguiu converter e trazer assim para a virtude uma geração inteira que foi se postergando pelos séculos dos séculos. Final da vida, o rei da França estava com muita doença de corpo, ele estava ficando um pouquinho lelé da cuca também. Ele pede porque esse grande santo do sul da Itália vá até lá para aconselhá-lo, para convertê-lo, etc e tal, e São Francisco de Paula se nega aí. E aí o Papa, que já tinha autorizado a abertura da ordem dos mínimos, ele manda uma carta ordenando que São Francisco de Paula vá ficar lá na França com o rei da França, e ele tem que atender daí a ordem do Papa, ele vai. E ele vive 25 anos na França, na cidade de Tours, ali, que é uma cidade no meio da França, que até teve a batalha lá séculos antes, que impediu o avanço dos muçulmanos com o rei Carlos Martel, os martelos gigantes, enfim. Ele vive ali 25 anos, ele vive junto ao rei, ele consegue ter algo muito bom perante a guerra que a França estava tendo na Inglaterra, ele consegue vários tratados de paz, ele consegue converter vários franceses na época que também estavam vivendo assim alguns aspectos de protestantismo ali, que tinha muita gente saindo da igreja, desprezando a Cristo, enfim. Então ele tem uma atitude muito boa ali também junto ao pessoal da França. Bom, enfim, São Francisco de Paula, a gente poderia falar muito, só de falar de cada milagre aqui, eu gosto muito de estudar e ler sobre esse tipo de coisa, mas ele vem a falecer aos 91 anos, inclusive tem uma história muito engraçada, porque os protestantes ali da época da França, eles, quando São Francisco de Paula morreu, ele foi enterrado ali na França, e abriram o corpo dele, os protestantes invadiram a cidade de Tours, que era basicamente por católicos, e a devoção a São Francisco de Paula era muito grande, sabe? Então os caras invadiram, os caras pegaram a cruz de Cristo e queimaram a cruz, pegaram várias imagens de santos, quebraram todos os vitrais, aquelas coisas, aquela barbárie, né? E eles pegaram o caixão de São Francisco de Paula, que estava enterrado no chão, estava embaixo da lama mesmo, desenterraram o caixão e tiraram a parte de cima do caixão, e o corpo dele estava lindo, estava incorrupto, fazia já anos que ele estava enterrado, e aí pegaram e botaram fogo no corpo dele, porque eles não queriam essa devoção de São Francisco, daí botaram fogo no corpo dele que estava incorrupto e queimaram tudo aquilo ali. Mas não teve como a influência dele, o exemplo dele como homem muito piedoso, como homem que salvou aí gerações e mais gerações, ficou. É um exemplo que deve ser lembrado, a vida de cada grande homem, cada grande mulher deve ser sempre lembrado, tá? Então, principalmente aí os santos, e esse santo que fundou essa grande ordem dos mínimos, que foi um cara muito maravilhoso em todos os aspectos, com a conversão de muitos portugueses também, com a figura de São Francisco de Paula, vem essa devoção a São Francisco de Paula também na Ibéria. Então os portugueses trouxeram isso para o Brasil, e entre outras coisas a própria cidade aqui no Rio Grande do Sul de São Francisco de Paula vem dessa devoção muito grande a esse estilo de vida maravilhoso que São Francisco de Paula teve. Gente, sempre que a gente quer pedir algo a Deus, a gente pede, né, que se o nosso pedido for da justiça divina dele, que seja realizado, né? Mas a gente deve sim sempre pedir a São Francisco de Paula, que certamente está lá junto de Deus, lá, que ele possa interceder junto a Deus por nós. Então rezemos por ele, principalmente ele aí que é o padroeiro da nossa tão querida Calábria. Então, São Francisco de Paula, rogai por nós, salvai aí não só a Calábria, mas todos os descendentes calabreses aí que estão aí espalhados pelo mundo afora, e que todos nós possamos crescer na virtude, baseada aí no teu exemplo aí, que interceda sempre junto a Deus aí por nós, tá bom? Gente, só falando umas curiosidadezinhas aí sobre São Francisco de Paula, acho que a maioria das pessoas nem sabe do sujeito, enfim, mas esse foi o cara, tá bom? Eu vou tentar fazer alguns videozinhos assim meio chatos desse tipo de curiosidade, que o pessoal diz que não gosta, mas no fundo eu sei que gosta, tá bom? Sobre esse tipo de coisa. Mas um abraço aí pro pessoal da Sociedade Italiana e do Centro Calabresa. Tudo de bom. Beijo.